Nós seguimos aqui no nosso programa falando sobre um assunto muito sério, que é o câncer. Dessa vez sobre os jovens. Um estudo mostra que esses números crescem de forma acelerada. Só em 2022 foram mais de 1,3 milhão de novos casos no mundo e quase 378 mil mortes em pessoas entre 15 e 39 anos. Pois é. Entre os motivos, hábitos, mudança de comportamento e muito mais. Então, para falar mais sobre esse assunto, convidei aqui a doutora Clarissa Oliveira para a gente descobrir o que está acontecendo, que esse número vem crescendo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, muito prazer. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Eu trouxe uns números ali que são alarmantes, né? Vem crescendo o número de casos de jovens com câncer. E isso chama muita atenção. O que está acontecendo? Então, olha só, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, fala que em 2025 nós teremos em torno de 704 mil novos casos. E o Instituto Nacional de Câncer, o Instituto Americano ligado ao NIH, tem um dado que desses novos casos de câncer nos Estados Unidos, 4,2% é em adultos jovens, entre 15 e 39 anos. E um dado também curioso é que esses jovens também, por um lado, têm mais diagnóstico, tem mais uma possibilidade de 86% sobreviver mais que 5 anos. Então tem muita coisa para a gente discutir aqui e dar uma contribuição de esclarecimento de visão sobre isso. Né? Tem muita coisa para dizer sobre esse aumento de câncer. Né? E em primeiro lugar, o que vem levando então a esse aumento? Como eu pus na abertura ali, talvez a mudança de hábito entre os jovens? O câncer ele é multifatorial. Então, para a gente pensar em que tem aumentado, a gente precisa minimamente entender vários fatores. Então, mudança de hábitos, estilo de vida, a obesidade, você falou há pouco do câncer de pulmão, hábitos, um sono não adequado, um sono inadequado também pode ser, a situação nutricional, a ingesta de alimentos, porque o câncer em todos os sexos, que tem mais crescido é o colo retal. A gente pensa que alimentos multiprocessados, os abusos nas dietas atuais, a forma como tem sido esse crescimento, esse cuidado, pode estar diretamente relacionado com isso. Mas tem vários outros fatores, né? Hoje, felizmente, hoje nós temos dados robustos falando que em vários tipos de câncer já que a deficiência de vitamina D pode estar relacionada com a incidência. Olha isso, ou seja, né, a mudança total de hábitos. A gente percebe que os jovens, já trouxe esse assunto várias vezes aqui no programa, estão mais ansiosos, mais acelerados, aí com isso não come bem, não dorme bem, tudo isso vem se intensificando cada vez mais na turminha mais nova. Não se alimenta bem, não se relaciona, porque o câncer ele é uma doença multifatorial. Então, o comportamento, as questões emocionais também colaboram para o quadro, né? Colabora tanto para desencadear uma doença, como para a forma que a pessoa tem de lidar com os processos que levam à cura. Porque quando a gente estuda a base, né, dos processos que levam as pessoas a desencadearem a doença, quase provavelmente dá para a gente o caminho de mostrar soluções e a cura, né? Eu fico muito feliz de estudar a base da saúde, né? Essas alterações bioquímicas, alterações que levam, né, essa desorganização do nosso sistema e abre as possibilidades da doença. E eu achando interessante isso, por exemplo, agora no bloco anterior a gente falou muito de um câncer de pulmão que é causado por produtos químicos, mas agora nós estamos falando de comportamento. Como que um comportamento pode causar uma doença da forma genética? Tem como a gente explicar isso de uma forma que a gente entenda? Não, assim, são fatores diferentes, fatores ambientais, fatores comportamentais. O ambiente pode ser um ambiente que adoece a pessoa, que eleva o nível de estresse, um ambiente que intoxica, qualquer tipo de estresse, né? Estresse químico, estresse emocional, estresse hormonal, né? Então a gente pode ter, o corpo nosso é um sistema adaptativo. Nós estamos responsivos a vários tipos de estresse. E o estresse emocional, ele altera o nosso sistema nervoso autônomo. E também faz parte desse conjunto que é esses fatores associados ao câncer. Você vê que as pessoas mais alegres, mais que se relacionam mais, essas pessoas elas
têm uma tendência a adoecer menos e a lidar melhor quando adoecem. Então tem a base dos processos dos burnouts, depressão, isso é comportamento interferindo no câncer. Né? Então é um comportamento interferindo no adoecimento geral, que, entre eles o câncer, né? As intoxicações estão muito presentes nesse momento, para a gente falar nesse crescimento em adultos jovens. De 15 a 39 anos não era esperado, então é um aumento inesperado, né, de câncer nessa faixa etária. A gente se assusta muito, porque antigamente a gente, quando se falava, fulano está com câncer, geralmente era a pessoa mais velha. E agora quando a gente vê a meninada jovem aí tratando, infelizmente até morrendo, isso impacta na gente, né? Muito. Porque é algo assim... fora do normal e que está se tornando normal, talvez. Muito fora do normal, muito fora do normal, né? E para isso a gente precisa também pensar nos fatores genéticos, em todos os fatores envolvidos, né? O importante é que essa população mais jovem, ela tem também nos dados que vão ter mais possibilidades de sobreviver à doença, porque também hoje nós temos muito mais recursos de adaptação, de mapeamento genético, por exemplo. O mapeamento genético do câncer hoje, ele amplia as oportunidades terapêuticas. Isso é muito interessante a gente pensar, porque como o câncer tem muitas causas, a gente também tem que entender que o tratamento são multifatores, são muitos pontos diferentes. Como que é esse mapeamento? Não se trata assim do câncer só com uma única via, né? Então no mapeamento genético a gente vê, eu tenho uma experiência boa com isso, que eu faço mapeamento genético do câncer já há alguns anos, já tenho mais de 1.500 casos de câncer mapeados, né? Que é a biópsia líquida. Hoje a gente tem um verdadeiro ampliar de cenário de doenças, e quando o paciente tem esse mapeamento genético, a gente pode ampliar as oportunidades além do convencional, porque muitas vezes uma coisa que a gente precisa saber é que o câncer, ele é individualizadíssimo, porque como são muitos fatores, então o mesmo câncer que tem na Maria não é o da Joaquina, por exemplo, né? O mesmo sobrenome do câncer daquela pessoa. Então, o mapeamento genético diferencia finamente vias de sinalização, suplementos específicos, direciona tratamentos específicos. Que então isso ganha muito em avanço, porque hoje nós temos muitos avanços em relação a tratamento. Porque o tratamento hoje, como a gente fala de ambiente, intoxicação, infecção, vários vírus, vários fatores infecciosos já estão elencados com bastante evidência científica de que hoje esses fatores estão relacionados com o aumento do câncer. Né? Então tem o HPV, tem o H. pylori, tem vários fatores. E esses fatores todos a gente pode conduzir antes da doença. Então chamar atenção para as pessoas, principalmente para os jovens, que precisam cuidar antes, que precisa ter esse alerta de pensar em restaurar a saúde, de não deixar o desequilíbrio ficar grande, né? E antigamente a gente começava a preocupar com a saúde mais maduro, né? Agora a gente percebe que não adianta, tudo é um resultado ao longo da vida, desde criança. Tudo é uma construção. Né? Então, assim, já se tem que pensar, eu penso como mãe, né? Que os filhos estão lá, desde criança a gente já tem que estar aí no pé, para começar já a cuidar em tudo, em todos os fatores, para ter um sucesso, a saúde. Felizmente a gente sabe já um pouco mais a respeito desses fatores, né? Que você não é refém da genética, porque você pode mudar com hábitos e com algumas ferramentas, alguns suplementos, algumas coisas direcionadas até pelo próprio mapeamento genético, e trazer uma realidade diferente para essa população, principalmente os jovens. Interessante. Então, esse falou de mãe, né? Então, você já pode criar hábitos com consciência, com intenção de cuidar. Então, você tem que saber, olha, eu estou fazendo isso na minha casa porque eu tenho a intenção de levar uma família, uma vida mais saudável. Entende? Então, a gente pode ter qual comportamento? Não ter o sedentarismo, ter uma orientação, né, de dieta, uma orientação de comportamento, de atividade física e várias outras coisas. E médica, do ponto de vista médico, é super importante você acender uma luzinha para pequenos detalhes. Como eu te disse, tem evidências robustas que deficiência de vitamina D está relacionada com câncer de mama, com câncer de próstata e com outros cânceres, com colo retal. Né? Então, esses 3 cânceres são extremamente incidentes. E se esses 3, outros também, né? Essas são evidências que na literatura já são robustas. Mas se a gente sabe que isso é uma
uma evidência robusta. Então, qual é a orientação assim prática para deixar para o pessoal de casa? É que você procure um médico que possa te avaliar com esse nível de cuidado, com esse nível de atenção. É uma atenção de corrigir um pequeno erro que vai impactar numa maior predisposição para a doença. Vai fazer toda a diferença na frente, né? É um bate-papo muito interessante que a gente poderia esticar aqui com muitas alertas e orientações. E você falando da vitamina D, cada vez mais tá todo mundo com falta porque todo mundo fica preso dentro de casa, né? Os meninos já não brincam mais na praça, como na nossa época, corria pela rua. Mas isso é um assunto para outra hora. Muito obrigada, viu, doutora, por trazer mais uma vez esse esclarecimento do câncer no ponto de vista, né, do estudo científico e genético, que é bem interessante. Te agradeço mais uma vez por participar aqui do nosso programa. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Pois é, acabou, né? Passou rápido, né? Só assunto interessante por aqui, mas nós já vamos terminando. Para você, uma excelente terça-feira. Amanhã tem mais, tem gastronomia, tem muito assunto bacana e eu fico esperando. Terminou o Minas Urgente, começa o